ficar muito. Se o pessoal quiser fazer pergunta durante a aula, pode ficar à vontade, tá? Só ainda não está no modo apresentação ainda, Beto. Não tá? Não, Só um minutinho. tá. Foi? Não, ainda não. Não sei se para as outras pessoas foi só para mim. O pessoal pode até falar também se já está no modo apresentação todo ou ainda não. Acho que de Foi, repente tu Graça? entra. Não, acho que de repente tu fecha tudo e abre de novo. Tá. Peraí. Foi? Não. Ué. Humberto, tu tá com duas telas, deve estar em outra tela. Talvez na parte de compartilhar a tela, não apresentar o PowerPoint sim o que está apresentando. Será? Não, eu não estou em duas telas, não. Minimiza essa aí que tu tá. Minimizou? Minimizei. Então, na verdade, quando tu fizer o share screen, bota como tela inteira e não o PowerPoint. Aí eu acho que vai dar boa. Deixa eu ver aqui. E agora? Foi? Não, peraí, eu vou te tirar aqui. Agora, peraí. Ó, agora quando tu for compartilhar, compartilha a tela inteira, qualquer tela. É screen, não a do PowerPoint. A primeira opção. Boa, agora foi. Perfeito. Tá. Pessoal, bom dia. Agradecer a Purifarma por mais esse convite que fizeram para mim. É um assunto que eu acho extremamente interessante e a busca por esse tipo de terapia de reposição hormonal está crescendo bastante com a utilização de fitoterápicos e os estudos também vêm acompanhando esse crescimento. A gente observa cada dia que passa novos estudos com fitoterápicos que até então a gente não imaginava que poderia ter alguma ação hormonal e hoje muita coisa está saindo no mercado. Para quem não me conhece, eu sou farmacêutico, eu tenho especialidade em fitoterapia e homeopatia, eu tenho pós-graduação em nutrição esportiva e nutrição ortomolecular e sou diretor da farmácia de manipulação doutora Débora em Teresópolis há mais de 15 anos. Pessoal, a gente consegue observar
conforme a gente vai envelhecendo, a gente também vai perdendo boa parte da nossa quantidade hormonal. A gente vê que a partir ali dos 30 anos de idade, a gente começa a perder em torno de 1% de estrogênio, os homens da testosterona, a melatonina também começa a cair e as limitações começam a aumentar. A gente observa que a maioria das nhacas, eu gosto de falar dessa maneira, porque cada dia que a gente vai envelhecendo, mais problemas de saúde vão aparecendo na nossa vida. E a gente começa a observar bem isso nesse slide, que ali a partir dos 40 anos, especialmente entre os 40 e 60 anos, é que começa o aparecimento de várias doenças que atrapalham a nossa vida por um todo, desde sinusite, artrite, artrose, diabetes, câncer. E isso está muito envolvido com a queda hormonal. Porque os hormônios, além da gente ter esse olhar da manutenção muscular, da nossa pele, mas os hormônios são extremamente importantes na função antioxidante e anti-inflamatória do nosso corpo por um todo. E até por conta disso, quando há essa queda hormonal, a proteção antioxidante, anti-inflamatória, entre outras proteções do nosso organismo, também tende a cair. E até por conta disso, a gente vê um maior índice de aparecimento de várias enfermidades que até então a gente não tinha. A gente pode ver a utilização dos fitoterápicos na modulação hormonal de duas maneiras. Há alguns fitoterápicos que conseguem modular vias importantes no nosso corpo, especialmente com o eixo-hipotálamo hipófise-gonadal. E outras ações que a gente observa nos fitoterápicos, especialmente nos fitoestrógenos, por eles terem moléculas muito parecidas com os nossos hormônios. A gente vê isso em várias plantas, como a soja, o lúpulo, que a gente vai estar falando hoje, onde ela desencadeia processos estrogênicos muito por conta da semelhança entre as moléculas do estrogênio com as moléculas encontradas nessas plantas, por conta dos seus fitoestrógenos. O primeiro fitoterápico que eu trago, para mim, quando a gente pensa até em homem e mulher também, é o melhor fitoterápico que a gente tem para aumento de testosterona, que é o Eurycoma longifolia, o famoso Long Jack. A gente consegue perceber que ele consegue trabalhar em algumas vias importantes na modulação hormonal. Primeiro, ele consegue modular ali a produção de colesterol, e, por sua vez, também vai aumentar a produção de testosterona. A gente vê ele ali estimulando a produção de colesterol, e ele também, através dos seus euripeptídeos, estimula a conversão de pregnenolona em 17-alfa-pregnolona, estimulando também a produção de testosterona. E não só isso, a gente vê ele trabalhando em toda essa via hormonal, estimulando a produção de testosterona. E um ponto muito positivo do Eurycoma longifolia é que ele também trabalha no processo da aromatase. A gente vê ali a conversão da testosterona em estradiol ou estrona, comprometida por conta dessa inibição da aromatase. Então, ele consegue trabalhar em vias importantes, como eu havia falado. Ele não vai só aumentar a produção de testosterona, mas ele também vai inibir a conversão da testosterona em estradiol, melhorando a quantidade de testosterona livre. E essa atividade que ele tem é muito importante, especialmente para aqueles pacientes que estão com sobrepeso, estão obesos, onde há uma conversão maior de testosterona em estrogênio. Tá? Esse estudo mostra bem como é que o Long Jack ele consegue trabalhar nessas vias, mas ele também tem uma ação muito importante, como adaptógeno. O que isso significa? Ele consegue adaptar o nosso corpo ao momento que a gente está vivendo. E com isso ele consegue modular positivamente o cortisol. Para quem não sabe, quando o cortisol nosso está elevado, há uma inibição da produção hormonal. E muita gente, às vezes, não entende porque o seu paciente está com a produção hormonal deficitária, já que ele está fazendo tudo que você pediu, ele faz atividade física, ele come bem, ele dorme bem, sendo que a produção hormonal desse paciente está totalmente deficitária. E, às vezes, a gente esquece de olhar para o cortisol, porque se for um paciente que tem um trabalho estressante, que vive sobre muito estresse,
né, ou está passando momentos de muito estresse, você pode ter certeza que a produção hormonal desse paciente vai estar deficitária. Isso tanto em homens quanto mulheres. Então, a modulação do cortisol é extremamente importante quando a gente pensa em modulação hormonal. E os fitoterápicos, eles conseguem não só melhorar a questão do cortisol positivamente, conseguem modular positivamente o cortisol, mas ele também consegue trabalhar algumas vias importantes, como a gente viu ali do Long Jack. Então, o Long Jack, além de trabalhar em toda aquela cascata de sinalização hormonal, ele também consegue modular muito bem o cortisol. A gente vê aí que a utilização do Long Jack, 200 miligramas dia, tanto em homens quanto mulheres, reduziu a agressividade, a tensão, a depressão e até mesmo a confusão mental. E isso mostrou um aumento da testosterona em 37%, pessoal. Olha só que legal. E a gente vê, né, junto com isso, uma queda do cortisol em 16%. Então, às vezes, a gente quer fazer o mais difícil, né, o mais complicado, quer atacar hormônio logo nos nossos pacientes, e a gente pode, às vezes, modular o cortisol desse paciente para ter bons resultados na produção hormonal. E a gente consegue observar bem isso aí nesse estudo com o Long Jack. Esse outro estudo também feito com o Long Jack, tá? Foi feito com 105 indivíduos com a idade entre 50 e 70 anos, onde utilizaram dosagens diferentes, entre 100 a 200 miligramas de Long Jack. E a gente observou vários resultados legais ali, o aumento do DEA, que é um dos pontos principais da ação do Long Jack, muito por conta da modulação do cortisol. A gente sabe que a produção de DEA é totalmente feita positivamente ou negativamente com a modulação do cortisol. A gente vê o número de testosterona total e também da livre aumentada com a dosagem de 200 miligramas de Long Jack. Tá? E essa questão da testosterona livre ser aumentada é muito por conta da inibição do processo de aromatase. Então, você converte menos testosterona em estradiol. Tá? E a gente vê resultados mais firmes, né? Resultados melhores com a dosagem mais altas de Long Jack de 200 miligramas ao dia. Esse também é outro estudo feito com Long Jack, com homens com hipogonadismo, e a gente vê excelentes resultados ali, redução do SHBG, aumento de DEA, aumento da testosterona total em uma semana. A gente vê ali em 3 semanas de uso, um aumento também de DEA, da testosterona total, uma queda do SHBG. Pessoal, por que SHBG é muito importante a gente estar modulando ele quando a gente está olhando para as vias hormonais do paciente? Porque mais de 90% da nossa testosterona é ligado ao SHBG. O SHBG faz um controle hormonal e quanto mais reduzido o SHBG, maior vai ser a quantidade de testosterona livre. Então, sempre é importante a gente estar olhando para o SHBG para a gente poder modular essa proteína tão importante na questão hormonal. Nas mulheres também. Ainda existem poucos estudos do Long Jack nas mulheres, mas pelo que eu vejo no dia a dia, eu trabalho com muitos médicos, com muitos nutricionistas, onde a gente faz um trabalho em conjunto e eu vejo bons resultados da utilização do Long Jack em mulheres. Ainda não existem muitos estudos, esse é um dos poucos que existem, e a gente vê ali um aumento também da testosterona, da progesterona, aumento do LH, né, do hormônio luteinizante, que vai aumentar a produção de testosterona. Isso mostra que o Long Jack pode ser utilizado tanto por homens quanto por mulheres. Acredito que mais estudos feitos com Long Jack nas mulheres vão estar saindo aí durante esse ano. Outro fitoterápico que é muito fantástico, que eu sou muito fã, tá? Que eu vejo pouquíssima prescrição, ele é um fitoterápico polivalente, que é o famoso fenogrego. Ele consegue trabalhar em diversas vias quando a gente pensa em modulação hormonal. Ele é rico em protodioxinas e dioxinas que vão não só estimular a produção da testosterona, mas vai melhorar a sinalização androgênica, fazendo todo o seu efeito no aumento da testosterona. Além disso, ele consegue inibir a 5-alfa-redutase,
que também vai ser importante no aumento da testosterona livre. E para quem não sabe, o feno grego é um excelente adaptogênico também. Então, ele vai conseguir modular positivamente o cortisol, aonde já vai ter um impacto muito grande na produção de testosterona, tá? E ele, através da sua ação antioxidante, que ele é rico em antioxidantes, ele consegue modular ali a produção de testosterona diretamente no eixo hipotálamo hipófise nodal, aumentando não só a produção de testosterona, mas também melhorando todos os aspectos inflamatórios a nível de neurotransmissor. A gente consegue observar nesses estudos com homens, esse estudo foi feito com 120 homens saudáveis com idade entre 43 e 70 anos, e utilizaram 600 miligramas de feno grego ao dia. E a gente vê um aumento da testosterona total e livre, tá? A gente vê um aumento bem acentuado, especialmente na 12ª semana. Pessoal, uma coisa que eu vejo muita reclamação ou muitas dúvidas. Humberto, qual é o tempo de tratamento para que eu veja resultado nos meus pacientes com a utilização de fitoterápicos? E o que eu posso dizer para vocês é que a utilização dos fitoterápicos começa a ter um resultado na modulação hormonal a partir da 6ª, 7ª, 8ª semana de utilização. Então, não é uma coisa tão rápida como se você estivesse utilizando uma testosterona, um estrogênio no seu paciente. Então, você tem que ter paciência e passar isso para o seu paciente. Fala, olha, eu estou usando fitoterápico, estou usando planta medicinal para modular suas vias hormonais. Então, isso não é uma coisa rápida, mas também é uma coisa que vai fazer o seu paciente sentir resultado a longo prazo sem ter os efeitos colaterais que a maioria da terapia de reposição hormonal traz para os seus pacientes. Então, sempre é muito importante vocês que gostam de trabalhar as vias hormonais com a fitoterapia, trazer isso à tona na hora da consulta, porque você vai tirar um pouco da ansiedade do paciente e vai mostrar para ele que ele está fazendo um tratamento natural, com excelentes resultados, mas que vai ter um tempo até que haja um resultado mais efetivo. A gente observa aí nesse estudo que na 12ª semana é que a gente obteve um resultado mais positivo do uso do feno grego na testosterona livre e também na total. A gente vê também, consequentemente, com o aumento da testosterona, um aumento da frequência sexual, um aumento da frequência de ereções também nos pacientes. Já nesse outro estudo, também feito com o feno grego, com homens de idades superior a 40 anos de idade, a gente vê também ali um aumento da testosterona total. E, pessoal, olha ali um resultado de colesterol total, de HDL, de LDL e triglicerídeo. Eu não deixei ele em evidência porque não é o motivo da nossa aula, mas ele também consegue trabalhar muito bem nessas vias metabólicas em relação à dislipidemia também. Ele é um excelente produto, tá? O feno grego para resistência insulínica é muito bom. A gente está falando muito dele aqui na testosterona, mas a maioria desses pacientes que estão com deficitários de testosterona, especialmente os homens, eles, na grande maioria, são pacientes que também estão sofrendo algum processo de obesidade. E a obesidade atrapalha muito a produção de testosterona, não só por conta da diminuição da produção de testosterona através de processos inflamatórios, mas os pacientes obesos tendem a converter mais testosterona em estrogênio por um fator muito importante, por conta da aromatização. O tecido adiposo visceral, a nossa gordura, ela estimula alguns hormônios que aumentam a conversão da testosterona em estrogênio. Então, quando você consegue também melhorar as vias metabólicas do seu paciente, você já melhora a produção de testosterona. Então, com o feno grego, é um bom produto para você usar nos pacientes que estão com sobrepeso e que estão deficitários de testosterona, porque ele vai conseguir não só trabalhar no aumento da testosterona, mas também reduzir as questões da obesidade por conta de uma estimulação das vias metabólicas. Um outro produto que eu sou muito fã, que a Anvisa teve alguns poréns ainda aí em relação à ashwagandha, né, na questão da prescrição, mas isso eu estou vendo que está para cair.
A ashwagandha é um fitoterápico polivalente. Ela é rica em vários etanoloides que vão trabalhar em diversas vias importantes na modulação hormonal. Além disso, é um excelente antioxidante, um excelente anti-inflamatório. Ele tem um processo apoptótico muito positivo, especialmente a níveis de câncer. Então, é um fitoterápico que você pode olhar ele de uma maneira muito ampla quando você for utilizar. A gente vê que a ashwagandha, sua principal ação na modulação hormonal é quando a gente olha ele como um adaptogênico. A gente consegue observar ali na sua ação a nível GABAérgico, onde ele vai diminuir os processos de ansiedade e, consequentemente, melhorar a produção de testosterona por conta da modulação do cortisol. E, além disso, a gente vê uma ação direta da ashwagandha por conta da sua ação antioxidante e anti-inflamatória. É igual eu falei para vocês, pessoal, no início da aula. Muito da nossa queda hormonal está interligado com o aumento de processos oxidativos, com processos inflamatórios. Então, se você tem uma vida onde você tem vários fatores ambientais e também, às vezes, sua dieta, o que você faz, que te inflama além da idade, você, consequentemente, vai ter uma queda hormonal. E a ashwagandha, ela vai ter sua ação direta, onde ela vai diminuir todo esse processo inflamatório através de um aumento do processo antioxidante no nosso corpo, das defesas antioxidantes, e ela vai ter uma ação direta, onde ela vai modular positivamente o cortisol, onde vai ter um aumento da testosterona. Então, a ashwagandha, ela tem sua ação indireta e sua ação direta, que todas essas ações juntas vão aumentar o processo do aumento da testosterona. E a gente consegue observar bem isso. A utilização aí da ashwagandha na dosagem de 225 miligramas durante 12 semanas, um aumento de 17% da testosterona. Além disso, a gente vê que a ashwagandha consegue ter excelentes resultados em pacientes obesos também, porque ela consegue inibir a aromatização. É um dos processos importantes da ashwagandha na modulação hormonal. A gente vê a sua ação ali na redução do cortisol, onde ela reduziu quase 8% do cortisol dos pacientes. A gente observa também que ela consegue melhorar a produção de ideia em 18%, um aumento da testosterona, consequentemente, em 15%, e a gente vê ali uma queda do estradiol em quase 12%. Então, ela não só consegue melhorar os níveis de testosterona por conta da modulação do cortisol, mas ela também consegue inibir a conversão da testosterona em estrogênio, melhorando assim a quantidade de testosterona livre. Isso é um dos fatores muito importantes que a gente vê da ação da ashwagandha na modulação hormonal. Além disso, pessoal, não tem como a gente olhar para as vias hormonais e não pensar na atividade física. E alguns estudos mostram que a ashwagandha, por conta dos seus etanoloides, ela não só consegue melhorar a produção de testosterona, mas ela consegue melhorar a performance física por um todo, através de processos antioxidantes, da melhora respiratória e também da diminuição de processos inflamatórios oriundos muito da atividade física. Então, a ashwagandha também, para quem faz atividade física, pode ser extremamente positivo na melhora da performance física. Esse estudo foi feito com mulheres. A ashwagandha também pode ser utilizado pelas mulheres com bons resultados na modulação hormonal. Nesse estudo foram feitos com 50 mulheres na dosagem de 300 miligramas 2 vezes ao dia, onde foi feita essa dosagem durante 8 semanas. E o que a gente notou? Um aumento ali da testosterona, um aumento bem acentuado, e a gente começa a notar isso pelo aumento do índice da função sexual das mulheres. A gente vê ali que na 8ª semana houve um aumento bem acentuado da função sexual nas mulheres que utilizaram a ashwagandha, e aqui a gente consegue observar o aumento também da função sexual muito mais
forte do que no início do estudo. Houve também uma queda das reclamações, né, como a gente consegue notar bem aqui. Opa, perdão. Pessoal, saiu a aula? Graça. Saiu, Beto, sim. Agora voltou, mas voltou para aquela tela de apresentação. Desculpa, pessoal. Voltou? Voltou. Tem até algumas perguntas aqui, Beto, que a gente pode ver, ó. Seria interessante. Oi? Posso falar? Pode. Seria interessante, então, usá-lo em mulheres menopausadas? O que você indica, Dani? Agora, só preciso saber, Dani, qual era o ativo que você perguntou. Perguntaram do ginseng coreano e do fenogreco. Quanto ao dia. Eu vou falar sobre menopausa, hoje eu vou falar também sobre mulher. O fenômeno das mulheres é fantástico. Tem um estudo muito recente, publicado agora, em 2022, mostrando toda a sua ação na questão da modulação do estrogênio, porque o fenogrego também tem fitoestrógeno. Eu vou estar mostrando isso. A Dani perguntou sobre o long jack, se seria interessante usar o long jack em mulheres menopausadas. Olha, eu ainda não vi nenhum estudo relacionado ao long jack em mulheres menopausadas. Mas por tudo que eu consigo observar da ação do long jack, eu acredito que pode ser uma boa sugestão para você estar testando nas suas pacientes. Mas hoje eu vou falar de alguns fitoterápicos que a gente tem resultados muito bons, não só no dia a dia, mas também nos estudos científicos, tá? E o long jack pode ser uma boa alternativa, mas acredito que tem coisa melhor aí que você possa usar nas suas pacientes. Tem mais pergunta, Graça? Isso, Beto. Isso aí mesmo. Deixa eu ver aqui. Isso. Era isso. Pode continuar. Pessoal, continuando aqui, a gente vê ali uma redução da angústia sexual nas mulheres com a utilização do fenogreco. Então, ele também tem ação, da achaguana, então ele também tem ação na questão da modulação hormonal, muito por conta da sua ação positiva do cortisol. O tribus terrestre sempre gera muitas dúvidas, né, em relação à sua efetividade, se funciona, se não funciona, e muito dessas dúvidas está oriundo por conta dos extratos que a gente vê no mercado. O tribus terrestres, ele tem como sua principal fonte de atividade as protodioxinas. E a maioria dos extratos de tribos terrestres que a gente vê no mercado tem uma quantidade muito baixa de protodioxinas. E até por conta disso a gente vê resultados muito controversos no estudo científico, porque a gente não sabe qual foi a padronização de protodioxinas utilizadas nos tribos feitos nos estudos científicos. Então, antes de você utilizar um tribulus, sempre é muito importante você ver a concentração de protodioxinas que você vai encontrar naquele extrato. A gente vê nessa imagem que o tribulus terrestres, ele não só aumenta a função da produção de testosterona através de um processo antioxidante diretamente no eixo hipotalâmico, mas ele também tem uma ação no aumento da vasodilatação, muito por conta do aumento da produção de óxido nítrico. E isso é uma das principais ações do tribulus terrestres quando a gente pensa na ação sexual dos homens, tá? Além disso, ele também trabalha na função hormonal das mulheres, tá? Alguns estudos mostram que ele também pode modular positivamente o estrogênio, e não só isso, ele consegue aumentar também a testosterona. Tem vários estudos da utilização do tribulus terrestre na menopausa, onde ele melhorou o índice da função sexual nas mulheres, e eu vou estar mostrando isso também, tá?
Esse é o estudo que eu até acabei de comentar com vocês, feito 45 mulheres na pós-menopausa, tá? Que estão ali com uma diminuição do libido, e a utilização de 750 miligramas de tríbulos por dia aumentou a testosterona livre, consequentemente a total também, e a gente vê ali um aumento da lubrificação, do orgasmo, da satisfação. Então, para quem me perguntou sobre o long jack na menopausa, o tribos terrestre talvez seja um produto onde você vai ter um resultado melhor até do que o long jack nas mulheres. Outro produto que é extremamente eficiente e polivalente é o ácido ursólico. A gente vê vários estudos do ácido ursólico em diversas aplicações do nosso corpo, e eu não vejo quase ninguém prescrevendo ácido ursólico aqui no Brasil. O ácido ursólico ele consegue melhorar várias vias metabólicas, e não só isso, ele consegue estimular IGF-1, ele consegue melhorar a produção de GH no nosso organismo, tá? Beto, E isso... Oi? vou te interromper, só para não perder aqui o fio da meada. Dose de tríbulos para mulher. Se for o extrato normal, 750 miligramas ao dia. Você pode dividir a dose 2 vezes ao dia. Perfeito. O ácido sólico ele consegue estimular o GH, que vai ter uma aplicabilidade muito grande ali no aumento da síntese proteica, né? A gente sabe. E não só isso, né? A gente sabe quanto é importante o GF1 ali na modulação da insulina. Então, o ácido sólico ele consegue melhorar a produção de GH e também ser muito importante na modulação da produção insulínica, e não só isso, ele consegue melhorar vias metabólicas e ser um excelente antioxidante. Outro produto que a gente quase não vê prescrição aqui no Brasil é o Coleus Foscolis. Pessoal, vocês que ainda não conhecem o Coleus Foscolis, começa a indicar para o paciente de vocês que vocês vão ver um excelente resultado. Esse estudo feito com 41 pacientes com sobrepeso, eles utilizaram 250 miligramas de Coleus Foscolis 2 vezes por dia. E o Coleus Foscolis ele tem uma substância chamada foscolina que consegue estimular a produção da hipercaquinase, melhorando assim diversas vias importantes no nosso organismo. Não só vias inflamatórias, mas também a produção de alguns hormônios. E a gente vê muito bem esse resultado aqui, ó. Ali a gente vê o aumento da produção da testosterona total e também da testosterona livre. E, consequentemente, ele não só trabalhou nas vias metabólicas, mas ele também melhorou a produção da massa muscular por conta do ganho do aumento da testosterona. Olha só que legal, pessoal. O paciente, além de perder massa gorda, né, ele aumentou a sua massa magra após a 12ª semana da utilização do Coleus Foscolis. O Coleus Foscolis é um fitoterápico muito útil. Você pode utilizar em pacientes com sobrepeso, você pode utilizar também ele em pacientes que querem aumentar a produção de testosterona. A hipercaquinase é uma enzima extremamente importante para o bom funcionamento do nosso organismo. E quando a gente consegue modular ela positivamente, a gente consegue trabalhar em várias vias importantes, não só vias metabólicas, mas também no aumento da testosterona. E quem não quer ter um produto que você vai aumentar a massa muscular e reduzir a massa gorda, né, o tecido adiposo visceral nos nossos pacientes? E pouca gente utiliza o Coleus Foscolis. Vocês podem utilizar o Coleus Foscolis na dosagem de 120, 150 miligramas, 2 vezes ao dia. E eu sou um defensor do Coleus Foscolis e eu vejo pouquíssima gente prescrevendo ele, tá? Outro fitoterápico muito conhecido aqui no nosso mercado é a mucuna. A mucuna ela tem em torno aí de 30% a 25% de L-dopa na sua concentração. E a L-dopa vai estimular a produção de dopamina. Muita gente está falando sobre dopamina agora, né? É um importante neurotransmissor no nosso organismo, sendo que a dopamina, pessoal, é um excelente antioxidante. Ela é um excelente sequestrante de radicais livres. E ela consegue trabalhar, ter essa ação antioxidante diretamente no hipotálamo hipófise nodal, melhorando assim a produção de hormônios luteinizantes, que por sua vez vão aumentar a produção de testosterona. A dopamina, ela vai conseguir
remodular o eixo, né? Isso é muito importante, especialmente nos pacientes com a idade ali de 40, 45 anos. A gente consegue observar que a utilização da mucuna, ela consegue não só melhorar ali a espermatogênese, mas também reduzir a peroxidação lipídica, que é extremamente importante quando a gente pensa na diminuição de processos inflamatórios. E a gente consegue observar isso em estudos, a utilização da mucuna. Esse estudo foi feito com homens saudáveis e homens com infertilidade. E a gente observa ali um aumento da dopamina, né? Isso aí não tem como a gente fugir disso quando a gente utiliza a mucuna. E, consequentemente, ali, pessoal, um aumento da produção de hormônios luteinizantes, que vão aumentar a produção de testosterona, que a gente também consegue observar nos resultados com a utilização da mucuna. Então, pessoal, a mucuna é extremamente bem vista, especialmente na idade ali entre 45 e 50 anos, você começar a utilizar a mucuna. E, além disso, ela melhora o foco, melhora a atenção, né? A produção da dopamina é extremamente importante aí, em alguns casos, dependendo do seu paciente. Outro ponto importante na modulação hormonal é quando a gente consegue inibir algumas vias que podem atrapalhar a produção da testosterona nos nossos pacientes. A inibição da 5-alfa-redutase ela é importante porque o aumento da 5-alfa-redutase ela pode acarretar o aumento da queda de cabelo, ela pode acarretar também aumento do aparecimento de acne, entre outros problemas. E existem vários fitoterápicos que a gente pode utilizar que vão inibir a 5-alfa-redutase. Aqui eu trago algumas substâncias, alguns fitosteróides que inibem a 5-alfa-redutase. O beta-citosterol, que a gente vê muito no salpometo, o estigmasterol, que a gente vê na quebra-pedra, que eu vou estar falando sobre ela hoje, aquela plantinha que a gente tem no quintal de casa, é um excelente inibidor da 5-alfa-redutase. O lupeol, que a gente também observa bastante no salpometo, o ácido oleico, o ácido linoleico, que a gente também observa em alguns fitoterápicos, e alguns ácidos mirístico, laurílico, que a gente também observa ali no pinjão africano, na Serenor repensis. Todos esses fitoterápicos conseguem inibir a 5-alfa-redutase. Aqui o primeiro que eu trago é a semente de abóbora, onde ela consegue inibir a conversão da testosterona em dihidrotestosterona, e ela também vai ter uma aplicabilidade bem legal ali na hiperplasia benigna da próstata, também no câncer de próstata, que ela vai trabalhar tanto no processo de apoptose quanto na redução da proliferação celular. E, além disso, né, o ponto mais positivo disso é que ela inibe a conversão da testosterona em dihidrotestosterona, aumentando assim a quantidade de testosterona livre. A gente consegue observar uma diminuição do tamanho prostático com a utilização da semente de abóbora ali na 12ª semana de uso. Outro fitoterápico que para mim é o melhor que nós temos aí na inibição da 5-alfa-redutase é o salpometo, o sabalcerulato. Ele consegue não só trabalhar na inibição da 5-alfa-redutase, mas também nos processos inflamatórios e proliferáticos. Então, é uma excelente alternativa para você que quer inibir a conversão da testosterona em dihidrotestosterona nos seus pacientes, tá? Pessoal, eu estou falando muito na questão prostática aqui, porque a inibição, a maioria dos estudos com desses fitoterápicos é pensando mais na questão da diminuição prostática. Mas quando a gente está pensando em modulação hormonal, a gente tem que ver o nosso paciente por um todo. Eu dou o exemplo, né, de mim. Eu, geneticamente, eu fui feito para ter um nível mais alto de testosterona, né? Tanto que toda vez que eu utilizo algum fitoterápico para aumentar minha testosterona, eu também tenho que usar um fitoterápico para inibir minha testosterona. Senão minha queda de cabelo fica muito acentuada, eu começo a ter mais acne na minha pele, e isso é muito oriundo, porque aumentou minha testosterona, e eu, geneticamente, como eu tenho essa facilidade de converter mais testosterona em dihidrotestosterona, esses processos aparecem com mais facilidade.
Então, na hora ali que você estiver conversando com o paciente de vocês, pergunta, né? Como é que é a sua queda de cabelo? Como é que é o aparecimento de acne? Se você vê que o paciente tem uma facilidade com isso e você quer aumentar a testosterona nesse paciente, é importante você também estar olhando essas outras vias, como a conversão da testosterona em dihidrotestosterona. E a gente vê ali, ó, pessoal, a ação muito parecida da utilização do salpometo com a finasterida, que é um produto extremamente utilizado para inibir a conversão da testosterona em dihidrotestosterona. Então, isso mostra mais uma vez que a modulação hormonal pode ser feita com fitoterápicos com excelentes resultados. E a gente observa muito bem isso no resultado que eu trago aqui, comparativo da finasterida com o salpometo. Outro fitoterápico fantástico é o pigeão africano. Ele consegue não só inibir a 5-alfa-redutase, mas ele também tem atividade androgênica muito forte. Então, é um bom fitoterápico para vocês utilizarem até na síndrome do ovário policístico. Tá? Vocês podem utilizar o pigeão africano nas mulheres, por conta dessa sua atividade antiandrogênica e na inibição da 5-alfa-redutase. O pigeão africano, ele é muito estudado e essa revisão publicada ano passado mostra toda a aplicabilidade ali do pigeão africano na inibição da conversão da testosterona e dihidrotestosterona, e a gente vê isso muito nos resultados a níveis prostáticos, onde ele obteve ações positivas na redução do tamanho prostático, na redução da quantidade de urina que o paciente tinha durante o dia. Então, é um excelente fitoterápico também para você trabalhar nessa inibição da dihidrotestosterona. Outro fitoterápico que consegue trabalhar em diversas vias importantes é a ortiga dioica. A ortiga dioica, ela não só vai inibir a conversão da testosterona em 5-alfa-redutase, mas olha só o que ela vai fazer, pessoal. Ela vai inibir o SHBG. Vocês lembram lá no início da aula que eu falei que é muito importante a gente estar sempre olhando para o SHBG para aumentar a quantidade de testosterona livre? Quando a gente consegue inibir a ligação do SHBG à testosterona, a gente aumenta a quantidade de testosterona livre. E a ortiga dioica é um dos poucos fitoterápicos com estudos publicados mostrando essa ação, onde ela consegue inibir a agregação ali da testosterona ao SHBG, melhorando assim a quantidade de testosterona livre. Além disso, ela consegue inibir a conversão da testosterona em dihidrotestosterona, onde também vai aumentar a quantidade de testosterona livre. Então, a ortiga dioica, pessoal, ela pode trabalhar nessas duas vias, onde vai ser extremamente importante na modulação hormonal. E você pode olhar a ortiga dioica não só para os homens, mas também para as mulheres. Desculpa. A gente vê esse estudo feito com 620 pacientes durante 6 meses, onde usaram a ortiga dioica na melhora de processos prostáticos, tá? Em pacientes com hiperplasia benigna da próstata. Isso mostra que a ortiga dioica pode ser um excelente fitoterápico para a gente trabalhar na modulação hormonal também. Olha só que legal, pessoal. Quem não conhece aí a quebra-pedra, uma plantinha que os nossos avós sempre tinham no quintal de casa ali, quando você queria tomar um chazinho para melhorar ali a parte renal, muito utilizado também para pedras nos rins. Os estudos mostram que a quebra-pedra é rica em estigmasterol, que consegue também inibir a conversão da testosterona em dihidrotestosterona. Tanto que esse estudo que eu mostrei aqui para vocês, eles mostram o aumento da produção de folículos capilares com a utilização da quebra-pedra. Você pode utilizar a quebra-pedra ali para inibir a conversão da testosterona em dihidrotestosterona. E se você quiser também inibir a dihidrotestosterona diretamente ali nos folículos capilares no cabelo, você pode pedir para o seu paciente fazer uma loção com quebra-pedra ou fazer até mesmo no shampoo, que também vai ter um bom resultado. Humberto, Oi. mucuna, quantas miligramas por dia? 500 miligramas 2 vezes ao dia. Aí, óleo de semente de aura. Mulher pode usar sal palmeto? Pode
Pode, é muito legal. Mulher com síndrome do ovário policístico, que tem uma quantidade muito alta de DHT, pode estar utilizando salpometo, sim. Ah, perfeito. Isso. Tá? Pessoal, continuando aqui. Lembra que eu falei no início lá da aula da questão dos processos de aromatização que a gente observa nos pacientes obesos? Então, sempre é importante. Você chegou um paciente no seu consultório, baixa de testosterona e obesidade, não adianta você querer aumentar a testosterona nesse paciente sem você olhar para o processo de aromatase. O que a aromatase faz? Ela pega aquela testosterona e converte em estrogênio, aumentando o quê? A produção de mais tecido adiposo. Então, vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês pegam um paciente no consultório de vocês que estão com baixa de testosterona e estão com obesidade. A gente sabe que é um ciclo vicioso e a gente consegue observar bem isso nessa imagem. A gente vê ali um aumento do tecido adiposo visceral, consequentemente um aumento de processos inflamatórios que vão diminuir a produção de testosterona pelo nosso corpo. E isso vai aumentando o quê? Os processos de aromatase, que consequentemente vão aumentar a produção de estrogênio. Então, pessoal, sempre que vocês pegarem pacientes no consultório de vocês com baixa testosterona e obesidade, não adianta aumentar só a testosterona. Tem que trabalhar na aromatase também, porque senão você, em vez de estar melhorando a vida do seu paciente, você está piorando a vida do seu paciente. E existem vários fitoterápicos que conseguem inibir a conversão da testosterona em estrogênio através da inibição da aromatase. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. A gente vê vários fitoterápicos ali, a crisina, a pigenina, a berberina, né, o resveratrol, entre outros fitoterápicos que conseguem inibir ali os sítios que vão fazer o processo de aromatização da testosterona. A gente consegue observar ali, ó, para quem não sabe, o resveratrol é um excelente fitoestrógeno, tá? Então, além de ele ter toda aquela ação antioxidante potente, aumento ali da produção mitocondrial, da biogênese mitocondrial, o resveratrol ele também pode ser muito importante na inibição da aromatase. A gente sabe que a aromatase é muito danosa, não só nas vidas das pessoas obesas, mas também na mulher quando entra na menopausa. E a gente consegue inibir a aromatase com a utilização do resveratrol. A crisina também tem essa ação. A crisina que a gente consegue ter grandes quantidades no própolis, em outros alimentos também, ela consegue inibir ali o citocromo P19, que é o citocromo responsável pelo aumento do processo da aromatase, tá? A berberina também consegue ter essa ação. A gente consegue observar que a berberina inibiu, além disso, ela consegue trabalhar em diversas vias metabólicas, onde vai diminuir o processo inflamatório e atrapalha e muito o aumento da testosterona livre. Então, a berberina ela consegue trabalhar em diversas vias extremamente importantes. A gente também consegue observar ali que a pigenina, né, a crisina, novamente, consegue diminuir os processos de aromatase. Então, olha só que legal, pessoal. A gente viu até agora fitoterápicos para o aumento de testosterona, fitoterápicos que inibem a diridotestosterona e fitoterápicos que inibem a aromatase. Então, a gente consegue trabalhar, quando a gente pensa em níveis de testosterona, por um todo, né, com a utilização de fitoterápicos. Muita gente só acha que o ginkgo biloba é um bom vasodilatador periférico, né? Ele tem as suas ações ali, sistema nervoso central, né? Ele é muito usado para o aumento da atenção, do foco, da oxigenação cerebral, mas o ginkgo biloba também é rico em fitoestrógenos e ele consegue inibir também o aumento do processo da aromatase. E a gente consegue observar isso nesse estudo, onde ele conseguiu diminuir ali o citocromo P19, especialmente na sua maior dosagem. O ginkgo biloba também é um excelente fitoterápico para vocês estarem utilizando aí na inibição dos processos de aromatase.
Aqui eu trago algumas sugestões de formulação, pessoal. Aumento da testosterona. Vocês estavam conversando, me perguntando. Ali eu vou aumentar a testosterona com long jack, fenogrego, trigos terrestres, o coleus foscolis, a ashwagandha. E eu sempre coloco em horários de 10 e 4 da tarde, porque ali são os picos de cortisol. Então, além da gente melhorar as vias da produção de testosterona com esses fitoterápicos, e alguns deles conseguem ter sua ação a níveis adaptogênicos. A gente consegue ter um efeito positivo a nível de cortisol. E quando eu penso também, poxa, igual eu vou no consultório de um médico, de um nutricionista, falo, poxa, doutor, eu estou achando, estou com minha testosterona abaixo, mas quando aumento minha testosterona, meu cabelo começa a cair. O que eu faço? Eu quero aumentar a testosterona e inibir minha DHT. Eu entro ali com os fitoterápicos, long jack, mucuna, né, o fenogrego, que vão aumentar minha testosterona. E eu uso ali a semente de abóbora, o pichão africano, a quebra-pedra, só palmito para inibir que essa testosterona seja convertida em dihidrotestosterona, que, consequentemente, eu vou ter um aumento da minha testosterona livre e não vou sentir tantos os efeitos colaterais do aumento da dihidrotestosterona. Então, sempre é importante, pessoal, a gente pensar no nosso paciente por um todo, entender o paciente para fazer a melhor prescrição para ele. A gente pensa aqui em testosterona e aromatase, tem ali a formulação para utilizar o aumento da testosterona com long jack, fenogrego e ashwagandha. E a ashwagandha ela vai conseguir não só aumentar a produção de testosterona, mas também vai inibir a aromatase juntamente com o fenogrego e o long jack, que também tem essa ação. E eu botei ali. E aqui, ó, eu botei o resveratrol nos strips. Os strips são filmes que você pode colocar em cima da língua, ele dissolve rapidamente, ou você pode fazer o resveratrol também em comprimido sublingual, aonde ele vai ter uma absorção muito mais acentuada. A gente vê ali 1 miligrama de resveratrol tem 37 nanogramas por ml de resveratrol no nosso sangue em 2 minutos. Para a gente ter esse mesmo valor, é necessário uma dosagem de 250 miligramas de resveratrol em cápsula. O resveratrol é um polifenol e a maioria dos polifenóis tem uma péssima absorção na parede intestinal. E até por isso, eu sempre recomendo utilizar alguns polifenóis, como o resveratrol, da maneira sublingual, para a gente ter um resultado melhor e para a gente reduzir o custo da receita do nosso paciente, pois a gente pode reduzir a dosagem desses produtos, tá? Agora a gente vai entrar aqui na parte das mulheres. As mulheres sofrem muito com a queda hormonal. A gente vê ali que a partir dos 50 anos, quando a mulher entra na fase da menopausa, os malefícios para a vida da mulher. A gente vê aí o aumento dos hot flushes, dos distúrbios de sono, depressão, irritabilidade, aumento das infecções, aumento de processos cardiovasculares, como arteriosclerose. Oi, Graça, quer falar? Humberto, vamos lá. O Guilherme perguntou, resveratrol tem que ser sublingual? Olha, eu recomendo que sim. Recomendo sempre que sim. Porque o resveratrol é um polifenol e ele é hidrofóbico. O que significa? Ele não consegue passar pela barreira intestinal de uma maneira, como é que eu vou explicar para você? De uma maneira total, tá? Apenas 10% da dosagem que a gente usa da prescrição de polifenóis é absorvido pelo nosso corpo, tá? Então, até por conta disso, eu sempre recomendo a utilização desses polifenóis de maneira sublingual, que aí vai direto para a nossa corrente sanguínea, tá? E você não precisa passar as dosagens muito altas. E a Daniela perguntou por quanto tempo posso utilizar esses ativos? Eu acredito que das fórmulas que tu mostraste agora, um pouco antes. Eu sempre recomendo fazer exames, tá, hormonais nos pacientes. Ah, mas Humberto, eu estou usando fitoterápico, eu tenho que fazer exame hormonal? Lógico que tem. Né? Esses fitoterápicos têm ação hormonal e você tem que saber como é que está sendo o resultado desses fitoterápicos na vida do seu paciente. Então, sempre recomendo fazer um exame antes do início do tratamento e após 3 meses de tratamento, refazer o mesmo exame e dali você vai observar se há necessidade de continuar ou não o tratamento, tá? Tem que fazer o acompanhamento correto dos pacientes. O resveratrol pode ser manipulado em TCM líquido, tipo 50 miligramas por gota?
Pode ser, eu não sei se ele é solúvel no TCM líquido, tá? Agora, de cabeça, eu não sei se ele é solúvel no TCM líquido, mas se ele for solúvel no TCM líquido, pode sim. Eu acredito que ele não seja solúvel no TCM líquido, tá, pessoal? Em gota, eu acho que o resveratrol não fica legal. Pessoal, faz em strips, igual eu falei, não altera o sabor, não altera muito o preço, ou então em comprimidos sublinguais, sabe? Em Orotab, alguma coisa assim, tá? Em gotinha, eu nunca vi essa prescrição assim, Certo. certo? Então, a gente está vendo todos os efeitos ali da queda do estrogênio na vida das mulheres, especialmente ali na menopausa. E a gente vê a utilização dos fitoestrógenos, que a gente vai começar falando aqui, aonde eles vão ter excelentes resultados, não só na redução dos sintomas, mas também na proteção da vida das mulheres como quimiopreventivos. Nesse estudo, eles mostram ali os principais fitoterápicos na saúde da mulher, e a gente vê ali, ó, a partir dos 50 anos, a utilização do Black Rose, do Red Clover, da soja e do lúpulo na vida da mulher. E é isso que a gente vai estar falando agora. Muita gente me pergunta, Humberto, poxa, eu sinto muito hot flush, muito calor, né, durante a noite, eu tenho muito problema de insônia, de irritabilidade, né? Eu tenho certeza que vocês que atendem as mulheres que estão ali na pré-menopausa ou que já estão na menopausa, há muitas reclamações dessa maneira. E o que acontece? Com a queda de estrogênio, há uma redução na produção de vários neurotransmissores importantes para o nosso organismo. E um desses neurotransmissores que caem acentuadamente é a serotonina. E para quem não sabe, a serotonina, além de ser o hormônio do bem-estar, ela também faz o controle da temperatura do nosso corpo. Ela é extremamente importante para a temperatura do nosso corpo. E quando há essa queda da serotonina, há o aumento do quê? Dos calores que as mulheres sentem na fase da menopausa. E existem vários fitoterápicos que a gente pode trabalhar não só no aumento da serotonina, mas na inibição da recaptação da serotonina. A gente vê aqui, ó, os Bzinhos, que são os botânicos do estudo, aumentando a produção da serotonina, ativando receptores que vão fazer isso. E, além disso, eles conseguem também trabalhar na inibição da recaptação da serotonina, fazendo com que a serotonina fique mais alta por mais tempo, melhorando o quê? Os calores. E não só isso. A gente sabe que a serotonina é um hormônio do bem-estar, né? Então, ela vai melhorar o quê? Processos depressivos, ansiedade, irritabilidade, né? Problemas no sono, porque a serotonina é precursor da melatonina. Então, isso tudo a gente consegue modular com fitoterápicos. E quando a gente pensa em sintomas a níveis de menopausa, a gente consegue observar que os fitoestrógenos que a gente encontra nos fitoterápicos se ligam tanto nos receptores estrogênicos alfa quanto nos receptores estrogênicos beta. E, além disso, olha só aqui, pessoal, olha os botânicos aqui inibindo a aromatase, que, por sua vez, aumenta os processos de adiposidade, aumentando o tecido adiposo visceral. Então, a gente consegue modular tudo isso com a utilização dos fitoterápicos. E, consequentemente, pessoal, reduzindo os sintomas da menopausa, como a osteoporose. E não só isso, pessoal, a gente sabe que os fitoterápicos, eles, além de serem ricos em fitoestrógenos, eles também têm diversas substâncias que vão agir como excelentes antioxidantes, protegendo o corpo das mulheres contra a ação cancerígena, que é algo que aumenta e muito quando a mulher entra na fase da menopausa. Então, eles conseguem trabalhar de duas maneiras, na modulação estrogênica e na proteção quimiopreventiva. O primeiro que eu trago é o Black Cohosh, a simicifuga, tá? Ele tem ação estrogênica e também tem uma ação a níveis de serotonina. A gente consegue observar que ele vai agir como um CERV, agir positivamente aonde ele deve agir, como no útero e no ovário, onde ele vai conseguir ter uma ação antagonista do estrogênio, diminuindo assim todo o processo de aumento da proliferação celular.
Além disso, a cimifuga, ela tem boas quantidades de serotonina na sua composição. Então, ela também vai conseguir reduzir os hot flushes e também os problemas cognitivos. E ela é rica em várias substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias que vão aumentar também a função mitocondrial, tendo uma ação extremamente importante na saúde óssea, quantidade de tecido adiposo visceral. Assim, uma ação muito ampla quando a gente pensa a níveis estrogênicos por conta da sua ação como CERM. E a gente vê a cimifuga melhorando ali a saúde óssea também das mulheres. Problemas ósseos talvez seja o que a gente mulheres na menopausa. E a cimifuga ela conseguiu não só melhorar a relação de osteoblastos com osteoclastos, mas também reduziu todos os processos inflamatórios que também prejudicam e muito a saúde óssea das mulheres. Então, olha só que legal. A cimifuga ela não só vai melhorar os processos cognitivos por conta da sua quantidade de serotonina, mas ela também vai conseguir diminuir os processos inflamatórios e melhorar a saúde óssea por conta do seu efeito estrogênico. O Glicinimax, que é a famosa soja, ela é rica em alguns fitoestrógenos, especialmente a daidzeína e a genisteína. E olha só como as coisas, a gente tem que ter um olhar amplo pelos nossos pacientes. Humberto, eu adoro usar a isoflavona da soja nos meus pacientes. Legal. Mas como é que está a saúde intestinal desse paciente? Vocês sabiam que a genisteína e a daidzeína elas são convertidas em S-secol, que é o principal fitoestrógeno encontrado na soja, através de processos de fermentação intestinal? Então, você pega um paciente, né, uma mulher que tem uma dieta rica em carboidrato simples, não faz atividade física, fuma, bebe, né, tem aquela vida que você junta tudo e você vê que a pessoa é extremamente inflamada. Como é que eu vou dar uma isoflavona da soja, já que a função intestinal dessa mulher é extremamente errada, ela tem uma disbiose extremamente acentuada? Não vai funcionar, pessoal. Não vai funcionar. Então, melhora a função intestinal da sua paciente, né? Depois, você entra com a isoflavona da soja. Como eu falei, a daidzeína e a genisteína, elas só vão ser... A gente observa aí na diminuição da saúde óssea e reduzindo todos os sintomas da menopausa. Essa revisão publicada em 2021 mostra toda a aplicabilidade da soja em vários efeitos a níveis de menopausa, tá? E, pessoal, a soja é muito parecida com o caso lá do tribos terrestres. A gente vê estudos que mostram resultados positivos, outros positivos e negativos, o extrato que eles usaram para fazer os estudos. Aqui no Brasil, a isoflavona que a gente compra, então, o Glicinimax que a gente compra aqui no Brasil, tem em torno de 40% de isoflavona na sua composição, que é uma boa quantidade de isoflavona. E, além disso, será que nesses estudos eles olharam a saúde intestinal desses pacientes? Será que eles tentaram observar se esses pacientes tinham disbiose ou não? Então, é muita coisa aí que atrapalha o resultado de estudo, tá? E a gente vê ali a utilização da soja na diminuição da perda óssea, na melhora da saúde óssea, e também a gente vê a utilização da saúde na melhora da cognição, na diminuição da ansiedade, da irritabilidade, na melhora do sono. E a utilização da isoflavona, se vocês podem perceber, que ela teve bons resultados em todos os estudos quando a gente pensa em proteção a nível cancerígeno, tá? Isso muito por conta da modulação do estrogênio, mas também muito por conta da quantidade de substâncias antioxidantes que a gente encontra na soja.
Agora eu vou falar para mim um dos melhores fitoterápicos na saúde da mulher, que é o trevo vermelho. O trevo vermelho ele é muito mais potente do que a soja, tá? Do que a isoflavona da soja, porque ele não precisa ter a conversão dos seus fitoestrógenos em N-secol por níveis intestinais, por fermentação intestinal. Essa conversão é feita a níveis hepáticos. Então, a saúde intestinal da paciente não vai interferir tanto na ação do trevo vermelho quando a gente pensa no aumento da produção de S-secol, que é o principal fitoestrógeno que a gente encontra tanto na soja quanto no trevo vermelho. E a gente vê que o trevo vermelho, além dele ter todas as suas ações estrogênicas, a gente vê ali ação alfa e beta-estrogênica nos receptores, a gente também vê sua ação antioxidante através de diversas substâncias que a gente encontra no trevo vermelho, como colmisterol, que é onde vai diminuir todos os processos inflamatórios, melhorando a vida da sua paciente e protegendo a sua paciente ali contra o aparecimento até mesmo do câncer, tá? O trevo vermelho é extremamente importante na modulação hormonal e é hoje um dos fitoterápicos mais estudados que a gente tem no mercado quando a gente pensa em ação a níveis de menopausa nas mulheres. Além disso, as isoflavonas do trevo vermelho conseguem melhorar a saúde óssea, não só por conta da melhora da relação de osteoclastos com osteoblastos, mas também na melhora dos processos inflamatórios. A gente vê nessa revisão publicada em 2021, onde todos os estudos feitos com trevo vermelho, vocês podem observar ali, teve uma redução muito acentuada das ondas de calor. Olha só que legal, pessoal. Uma das grandes reclamações das mulheres na menopausa são os hot flushes. O trevo vermelho teve bons resultados na redução dessas ondas de calor. Além disso, ele conseguiu reduzir todos os sintomas relacionados à menopausa, tá? A gente vê a agressividade, irritabilidade, climatério, tudo isso foi reduzido com a utilização do trevo vermelho. Agora a gente entra no lúpulo. Muita gente acha que o lúpulo é só para fazer a nossa cervejinha do final de semana. E não é só isso. Ao meu ver, hoje o lúpulo é o melhor fitoterápico que nós temos no mercado quando a gente pensa em modulação hormonal nas mulheres. Ele é rico em vários fitoestrógenos, né, que eu vou determinar aqui pelo nome mais curto, pela sigla, para a gente não se confundir, como o 8-PN, que é extremamente potente, talvez seja o fitoestrógeno mais potente que a gente encontra hoje nas plantas. E o lúpulo, ele tem uma aplicabilidade extremamente grande na redução de todos os sintomas da menopausa, tá? Nesse estudo foi feito um comparativo da aplicabilidade do 8-PN, o principal fitoestrógeno encontrado no lúpulo, na redução dos processos de aromatase comparado ao ketoconazol. E o 8-PN foi muito mais efetivo do que o ketoconazol na inibição da aromatase. Além disso, ele consegue aumentar processos de detoxificação do estrogênio, sendo um excelente químio preventivo através do seu 6-PN, que é outro fitoestrógeno que a gente encontra no lúpulo. A gente consegue observar nesse resumo quanto que o lúpulo pode ser positivo na vida das mulheres na fase da menopausa. A gente vê ali que o lúpulo consegue inibir a aromatase, né? Diminuindo não só a quantidade de tecido adiposo, mas também a replicação celular. A aromatase, pessoal, nas mulheres aumentam muito a replicação celular, aumentando assim a chance do aparecimento do câncer. E quando a gente inibe essa enzima, a gente reduz a chance disso acontecer. Além disso, ele consegue melhorar ali os sintomas da menopausa, tá? Através da sua ação estrogênica. E como ele é rico em diversas substâncias antioxidantes e detoxificantes, ele consegue não só diminuir processos inflamatórios, mas ele também consegue melhorar processos metabólicos, tá? É um fitoterápico muito completo na saúde da mulher, tá? Para mim, hoje é o melhor fitoterápico que nós temos no mercado quando a gente pensa em menopausa. Voltando aqui, olha só quem reaparece para a gente, o feno grego. Como eu falei para vocês no início da aula,
o feno grego, ele é rico em alguns fitoestrógenos também. E ele tem a trigonelina, que nesses estudos mostrou, olha só, o quanto que foi efetivo a utilização do feno grego por conta da trigonelina nas mulheres. A gente vê ali uma redução de 25,9% das ondas de calor, redução da sudorese noturna, da depressão, da insônia, houve um aumento do estrogênio, da testosterona livre, da progesterona e uma queda do FSH e do SHBG nas mulheres. Esse estudo foi feito em mulheres na pós-menopausa, onde utilizaram 250 miligramas de feno grego durante 2 vezes ao dia, durante 42 dias. E os resultados foram fantásticos, fantásticos, de uma planta medicinal na melhora dos sintomas relacionados à menopausa. Porque o urucum ele é rico no geranil e geraniol. Ele consegue modular positivamente o estrogênio e a progesterona e agir como um excelente antioxidante. E agora, no mercado, a gente cronizado de geranil, geraniol e tocotrienóis do urucum, da Bichorhianalis, através da bioxina, que é uma padronização muito alta desses dois ativos, aonde a gente vai observar ações não só antioxidantes e anti-inflamatórias, mas também na melhora da biossíntese da testosterona e da progesterona, tanto em homens quanto em mulheres. Tá? A gente sabe que o urucum sempre foi muito utilizado para a questão a níveis de sistema imunológico, mas os estudos novos vêm mostrando toda a sua ação na diminuição de processos inflamatórios. Para mim, pessoal, é um dos melhores produtos que nós temos no mercado aí quando a gente pensa em redução de processos inflamatórios e também na melhora tanto em homens quanto em mulheres, isso em pessoas acima de 50 anos de idade, aonde a sua produção hormonal já está deficitária, muito oriunda por conta da queda hormonal. Então, a utilização aí da bioxina pode ser uma excelente alternativa. E a dosagem recomendada varia de 300 a 750 miligramas. E, pessoal, eu gosto da bioxina porque é um extrato padronizado em geranil, geraniol e tocotrienóis. A maioria dos extratos que a gente tem a bioxina traz isso como um ponto muito positivo aqui. Além disso, pessoal, a gente está falando em saúde da mulher. E quem não quer melhorar ali a saúde, não só óssea, mas ter uma pele mais bonita, ter uma pele com menos processos do tempo, né? Uma pele mais envelhecida. E a Purifarma trouxe para a gente o Pepitan, que juntamente com o Verisol é o único colágeno do mercado que tem estudos que mostram resultados fantásticos na melhora da saúde da pele das mulheres e também dos homens, tá? O Pepitan você pode utilizar ali para a saúde da pele na dosagem articulações de 8 a 10 gramas ao dia, na saúde óssea de 8 a 10 gramas ao dia e na recuperação muscular 20 gramas ao dia. O Pepitan, ele consegue não só melhorar a saúde óssea, mas também a saúde das articulações. Então, imagina só, a mulher, como ela tem uma queda hormonal e o estrogênio é o principal fator para o aumento da síntese de colágeno, a gente poderia estar utilizando uma formulação para melhorar ali as vias hormonais juntamente com o Pepitan, porque aí você vai estar não só melhorando a saúde a níveis estrogênicos, mas também vai aumentar a síntese de colágeno e, consequentemente, a hidratação da pele dos seus pacientes. A gente consegue observar que também esse ativo chamado BioOva, eu achei fantástico essa ideia de trazer um ativo feito com os ovos. A gente sabe que os ovos é rico em diversas substâncias importantes para a nossa pele. E olha só que legal, pessoal. Para a gente ter 450 miligramas de BioOva, a gente necessita de 34 ovos. E o BioOva, ele consegue ter colágeno, elastina, condroitina, glucosamina, ácido hialurônico, fatores de crescimento,
dermosina e isodermosina, que são extremamente importantes nas fibras elásticas da nossa pele. Imagina você utilizar ali nas mulheres o Peptan, juntamente com o Bioova e com uma formulação para melhorar a função estrogênica dessas pacientes. Você vai conseguir fazer essa paciente te amar para o resto da vida, porque ela, além de melhorar todos os sintomas da menopausa, ela vai se sentir mais bonita e vai ter uma vida muito mais feliz. O Bioova, além de melhorar todos aqueles fatores, ele consegue trabalhar na hidratação, na redução das rugas, no fortalecimento do cabelo e das unhas, algo que também a gente vê muitas reclamações da mulher quando entra ali na fase da menopausa, melhora a firmeza da pele, redução da hiperpigmentação e também proteção contra os raios UVA e UVB, que também é extremamente importante quando a gente pensa na redução do envelhecimento precoce da pele. E olha só quanto o Bioova ele é eficaz com a utilização de uma dose de 450 miligramas ao dia. Esses resultados são fantásticos. Tá? A gente vê ali uma redução bem gradativa com a utilização do Bioova, especialmente essas marcas de expressão, né? Envelhecimento precoce da pele, com a utilização do Bioova na dosagem de 450 miligramas ao dia. E aqui, pessoal, para a gente resumir, a utilização dos fitoterápicos, a gente vê ali ação estrogênica, né, nos receptores alfa e beta estrogênicos, na melhora ali da produção de serotonina, na diminuição de todos os processos inflamatórios e oxidativos, aonde vão trabalhar muito como quimiopreventivos, na inibição da aromatase, e o mais legal disso, pessoal, de tudo isso que eu falei dos fitoterápicos, é que eles não causam os efeitos colaterais que a maioria das terapias de reposição hormonal causam nos nossos pacientes. Aqui eu trouxe algumas sugestões de formulação. Aqui, ó, para TPM, tensão pré-menstrual, eu estou usando o Vitex Agnus Castus, o Crocs Ativos, o Feno Grego. Olha só, eu vou explicar. O Vitex Agnus Castus, juntamente com o Crocs Ativos e a Grifônia, vão trabalhar na melhora da produção da serotonina. Já o magnésio vai inibir o glutamato, que é o hormônio da irritabilidade. O gengibre vai diminuir os processos inflamatórios, especialmente relacionados às dores menstruais. E o feno grego também vai ajudar a fazer a modulação estrogênica nessa fase. Na menopausa, eu uso ali a bioxina para reduzir os processos inflamatórios e oxidativos e proteger as nossas pacientes. Além disso, a bioxina vai conseguir melhorar a produção estrogênica e também da progesterona, juntamente com a simicifuga e o trevo vermelho e o lúpulo e o glicinimax vão trabalhar. E eu botei o Crocs Ativos ali, porque o Crocs Ativos ele trabalha na inibição da recaptação da serotonina. Ele age muito parecido ali com a fluoxetina, tá? Então, ele vai melhorar muitos sintomas relacionados aos calores também. Aqui, uma forma quimiopreventiva, onde eu coloquei a bioxina novamente, porque ela é fantástica como quimiopreventiva, juntamente com o trevo vermelho e o lúpulo, e o glicinimax, que também são, além de modular positivamente o estrogênio, eles também agem como excelentes antioxidantes e anti-inflamatórios. E olha ali que legal, pessoal, eu botei o resveratrol também, porque aí ele vai inibir a aromatase, diminuindo a replicação do resveratrol para vários tipos de câncer. Tá? Então, aqui eu não só vou modular a questão do câncer, né, da prevenção do câncer, mas eu também vou mexer na inibição dos processos de aromatase. Pessoal, muito obrigado por vocês ficarem aqui essa manhã comigo. Muito obrigado pela Purifarma ter me convidado novamente. Espero ter trago aí informações que sejam relevantes aí para o dia a dia de vocês. E espero também que vocês possam utilizar essas modulações hormonais com a fitoterapia nos seus pacientes, que é muito legal e traz pouquíssimos efeitos colaterais, tá? Aqui estão minhas mídias sociais, para quem quiser me seguir, eu estou sempre postando alguma coisa lá, quem quiser tirar uma dúvida, vai ser um prazer poder ajudar vocês. Graças.
Humberto, a fórmula da libido, pode repetir? Acho que o pessoal está pedindo para voltar. Pessoal, estou usando o ProTup, que vocês podem usar aqui o tribos terrestres, a ashwagandha, o trevo vermelho, o lúpulos, o feno grego e o long jack. Uma cápsula 10 e 4 da tarde, tá? Aqui eu estou muito focado no aumento da testosterona e também na inibição do cortisol, tá? Por quê? Porque o cortisol, como ele aumenta muito a irritabilidade e ansiedade nas mulheres, é um dos grandes fatores na redução do libido. Então, aqui a gente vai melhorar o aumento da testosterona e também vai diminuir o processo de ansiedade. Tem mais alguma pergunta, Graça? Graça. Tinham perguntado sobre o magnésio, sobre qual era o tipo de magnésio. Bom, eu gosto muito do magnésio quelado, do magnésio de malato. Todos eles têm uma boa aplicabilidade no nosso organismo, tá? Perfeito. Humberto, muito obrigada pela tua presença, pela